Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tá gravando um vídeo rapidinho aqui. Esse vídeo vai ser postado aí no canal do meu amigo Henrique aí, Religião versus Realidade. E eu vou estar contando um pouquinho aí da minha história no sistema religioso. Eu fiz parte do sistema religioso aí 4 anos. Fiquei no sistema religioso. Aí comecei a ler a Bíblia. Aí começou a vir os questionamentos. Aí no púlpito lá no culto de domingo, o pregador pregando lá, batia em cima da Bíblia, lá, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu pensei comigo, mas se a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou aprender direto de Deus. Eu vou ler a Bíblia. Já fazia 4 anos que eu estava no sistema religioso, quando eu despertei, que eu tive curiosidade de ler a Bíblia. Porque eu ia só atrás do que os pastores falavam lá. E aí comecei a ler. Li uma vez a Bíblia. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, logo em seguida já parei de ir na igreja. Li uma vez, duas, três, li 4 vezes toda ela. Mas logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu já parei de ir na igreja. Então, nós somos manipulados desde quando nascemos com esse negócio de religião. Teu pai diz que Deus existe, tua mãe diz que Jesus é bom, que Jesus existe, teus irmãos, teus amigos, a sociedade. E você acaba acreditando e indo para a igreja e se convertendo. Então, nós somos manipulados desde quando nascemos. Aí comecei a ler a Bíblia. Aí comecei a encontrar as contradições. Aí Moisés sobe no Monte Sinai lá, Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos lá, que provavelmente foi escrito por Moisés. E um dos mandamentos é não matarás. Mas Moisés desce lá do monte e o povo está adorando um bezerro de ouro. E ao mando de Deus, ele ordena que o povo pegue a espada. E ali há uma mortandade. Morreu 3.000 homens. Então, como que Deus dá um mandamento, não matarás, e em seguida Deus já manda matar? Aí quando cheguei na parte do dízimo, Deuteronômios 14 em diante fala. O dízimo era uma vez por ano quem tinha entrado na terra prometida. Não é mensal, por mês. E dízimo era alimento, para mantimento. Dizimar, já diz a palavra dizimar, já diz tudo, é dizimar. Aí então, trazendo para hoje, o dízimo é mensal, é dinheiro, né? Mas até aí eu ainda acreditava em Deus. Até aí eu acreditava, né? E esse negócio de ressurreição dos mortos, os discípulos de Jesus ressuscitavam os mortos. Jesus morreu e ressuscitou. Ninguém na história da humanidade ressuscitou. Isso é pura lenda, é fantasia, é lenda oriental. Se Jesus realmente tivesse ressuscitado, haveria pilhas e mais pilhas de relatos fora da Bíblia. Mas não há nada. Jesus só existe nas páginas da Bíblia. Então, não tem como acreditar nisso aí. Para mim, a Bíblia conta a história do povo hebreu. Pura fantasia, poesia, mitologia. Um salmo que é muito lido, Salmo 23, Salmos 91. Aquilo ali é tudo poesia. Nada daquilo ali é real. Botando em prática não funciona nada. Nada. Trazendo para os nossos dias de hoje, não funciona nada. É uma manipulação, uma exploração. Religião é pura ilusão, pura exploração. Esses líderes religiosos, vagabundo, ficam milionários
pregando mentira, pregando salvação após morte para as pessoas. Não existe salvação após morte. Para mim, a vida começa aqui e termina aqui. Não passa daqui. É pura fantasia, né? Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar, fazer pesquisa, e fui lendo a Bíblia. E eu vi que é bem característica da humanidade inventar deuses e desenvolver essas religiões, né? Todas as civilizações antigas sempre estavam presentes as divindades, os deuses. Então, se esse Deus era o verdadeiro, ele tinha que ser o primeiro a aparecer. O que ele estava fazendo que ele foi o último a aparecer? Né? Um Deus sanguinário. E esses pastores é pura manipulação. Eles pregam na igreja que Deus é bom, que Deus salva, Deus isso, Deus aquilo. Mas Deus não é tão bom assim, né? Embora ele não existe, né? Isso aí é pura fantasia, pura lenda, né? E Jesus também, ele não deixou nada escrito de próprio punho, né? Jesus poderia ter deixado alguma coisa escrita, né? Só tem um relato que ele escreveu no chão lá, mas aquilo lá é pura lenda também. Se ele escreveu no chão lá, a chuva, o vento lá apagou. Então Jesus não deixou legado nenhum. Jesus poderia ter ensinado sobre a medicina, né? A medicina foi o ser humano que estudou, que desenvolveu, descobriu a medicina, né? Jesus poderia ter ensinado sobre a agricultura, né? Sobre as bactérias, os vírus, né? Mas Jesus não ensinou nada sobre isso aí. Então a gente vê que isso aí é pura fantasia, né? Isso aí não é real. E tem outra também, muitos pregadores eu já vi dizer que Adão e Eva não existiram, que aquilo ali é uma metáfora. Mas se Adão e Eva não existiram, o pecado original não existiu, se aquilo ali é uma metáfora, então Deus enviou o seu filho para morrer aí por um conto oriental, pelo conto da carochinha. Se não existiu Adão e Eva, não existiu o pecado original, né? E tem mais. Se Jesus é o Filho de Deus, Deus supostamente enviou Jesus para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Dele mesmo? Né? E tem mais. E se Jesus era Deus, aí piora tudo. Né? Jesus veio, morreu pela humanidade para nos salvar dele mesmo. Não seria mais fácil Deus nos perdoar? Não seria mais simples? Né? Isso é uma confusão que ninguém entende, não tem sentido. É pura lenda, pura mitologia, pura fantasia. Foi desenvolvida essas religiões e ao longo do tempo foram implementando, desenvolvendo. Tudo manipulação. Então, nós somos manipulados. A minha mãe não é religiosa, meu pai não é. Mas os meus amigos, meus tios, minhas tias, minha irmã, meu cunhado, são tudo evangélicos. Né? Graças às pesquisas que eu fiz e às leituras da Bíblia, eu me tornei ateu. Eu hoje em dia não acredito em mais nada. Eu acredito na ciência. Né? Que a vida aconteceu por acaso, de forma natural. Né? O pessoal diz muito que Deus está no céu. Que Jesus, depois de ressuscitado, foi arrebatado aos céus. Mas se nós parar para pensar, o céu não existe, nós estamos no espaço, tudo é espaço, não existe céu. Eu, quando estava no sistema religioso, o pastor me mandava eu sair, orar, fazia transporte, carregava o pessoal da igreja, lavava a igreja, pintava a igreja. Aí uma vez eu tive um problema de saúde, fiquei hospitalizado. Foi uma irmã da igreja, um irmão lá, me visitar no hospital. O pastor nunca me ligou, não foi lá me visitar. Quando eu vim para casa, ele não veio me visitar. Ele veio um dia,
Fazia uns 15 dias que eu já tinha dado alta, estava em casa, ele veio me visitar e fazer uma oração por mim. Isso quando eu estava na igreja, que eu acreditava nessas lendas, né? Veio porque a minha mãe ligou para ele vir fazer uma oração por mim, que eu já estava em casa, né? Então, tudo é manipulação, tudo envolve dinheiro, é dinheiro que eles querem, né? E eles controlam o povo, colocando medo nas pessoas. Se você sair da igreja, você perde a salvação, vai para o inferno. Se você questionar Deus ou a palavra de Deus, você está blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo. Perde a salvação, também vai para o inferno, né? Então eles controlam as pessoas colocando medo nas pessoas. Mas quando nós não deixamos o medo nos controlar e vamos questionar, pesquisar e principalmente ler a Bíblia, que a Bíblia é um livro cheio de contradição, pura lenda, pura fantasia, é um conto oriental, né? Para mim, eu acho que Jesus Cristo, o Novo Testamento, foi forjado pelos romanos para fazer oposição ao judaísmo, porque Cristo ali no Novo Testamento, no Evangelho ali, Cristo foi contra o judaísmo. Então eu acho que foi forjado, foi inventado o Novo Testamento para fazer oposição ao judaísmo, né? Então isso aí é pura manipulação, né? Esses negócios de revelação, eu recebi várias revelações, nada aconteceu, nada se cumpriu. É uma furada, é só na mente doentia dos crentes esse negócio de revelação. Isso aí é pura ilusão, pura fantasia. Eu hoje em dia não acredito em mais nada, não acredito em Deus. Então, eu acredito na ciência. A gente está doente, corre para o médico lá, toma um remédio, faz um tratamento. E porque se você estiver doente e você ficar em casa orando, você vai morrer. Se você estiver com dor e ir na igreja, não vai mudar nada. É só o médico, é só gente ajudando gente, é seres humanos ajudando seres humanos. Esse Deus não faz nada por ninguém. Então, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura mitologia, desenvolvida lá por povos primitivos. Então, hoje no dia a dia, isso aí nada funciona, né? Se Deus é bom, olha o mundo à sua volta aí, tá uma bosta, cada dia pior, né? E aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Um Deus que se calou aí por 2000 anos, né? Então aí você vê que é pura fantasia, pura ilusão, né? Então eu não faço mais parte do sistema religioso, não acredito mais em nada e não deixo me controlar pelo medo, né? Não podemos deixar nós ser controlados pelo medo, por seres imaginários, né? Porque a característica de Deus é de um ser que não existe, ele é incorpóreo, né? É espírito. Nós não podemos ver espíritos, né? Nunca ninguém viu a Deus. Então é um ser assim inexistente, né? E Jesus só existe nas páginas da Bíblia, né? Para mim, Jesus é um personagem criado para levar uma mensagem. Nada mais do que isso. Então tu vê que isso aí é pura fantasia, poesia, mitologia. Então esse pequeno videozinho aí vai ser postado aí no canal do meu amigo Henrique aí. E em breve eu vou estar gravando mais um vídeo aí, vou fazer a parte 2 aí, contar mais uns relatos aí para vocês, né? Contar aí sobre a minha desconversão, a minha descrença, né? E eu mandei tudo e a merda, esse sistema religioso aí, mandei tudo a merda.
Então, eu acredito no ser humano, acredito na medicina e nas pessoas boas e nos nossos familiares, né? Porque a Bíblia, Jesus lá, manda você amar mais a Ele do que seus familiares, do que seu pai, do que sua mãe, Quero né? contar mais Então, uns relatos meu aí sobre o sistema religioso, um sistema podre, pura manipulação. Então, quando eu estava na igreja, eu vi muita coisa nesse sistema religioso. Aqui, eu vou contar uns relatos aqui da minha cidade, aqui onde eu moro, de uns pastores que eu conheci aqui. Tinha um pastor da Assembleia de Deus, que essa é uma das piores igrejas que tem, que um pastor estava noivo para casar e com uma irmã da igreja, e um pastor, na véspera do casamento, fugiu com a noiva e foi embora. E em outra cidade, depois eles casaram e, e ele abriu uma igreja e continuou pastor. Tem outro relato também de um pregador que veio aqui para a cidade para pregar numa igreja e daí ele acabou não ficando nessa igreja. E aí ele passou a frequentar outra igreja. E daí o pastor levou ele para parar uns dias na casa dele até ele arrumar um lugar. E daí ele ficou pregando na igreja desse pastor. E aí ele ficou uns 5, 6 meses parando na casa desse pastor, esse irmão da igreja, e ele acabou tomando a mulher do pastor. E foi embora também com ela. E teve um pastor aqui também, de outra igreja, eu não vou estar citando o nome dessas igrejas, que ele veio para cá, assumir um ministério aqui, uma igreja, e alugava casa para morar. Ele alugava uma casa, morava um mês, não pagava aluguel, morava mais um mês, não pagava, pediam a casa para ele, ele se mudava, alugava outra casa, também morava um pouco, não pagava aluguel e se mudava. Alugou umas 4, 5 casas aqui na cidade, não pagou aluguel de nenhuma e foi embora, né? Fez uma festa na igreja, né? Recolheu dinheiro, bastante, e pegou e foi embora. Foi embora. Então tu vê assim que esses caras são hipócritas, né? Ficam na igreja lá pregando coisa que nem eles seguem, né? E teve um pastor aqui também, que eu conheci ele, que nos cultos de domingo ele não ia na igreja pregar, quem ia era a mulher dele, a suposta pastora, porque todos os domingos ele fazia churrasco na casa dele, tomava vinho, tomava porre e de noite ia dormir, borracho, bêbado, e não ia para a igreja pregar. Então tu vê que isso aí é uma hipocrisia. Os caras pregam uma coisa que nem eles seguem, né? E ficam pregando na igreja lá. Não podem beber, não podem fumar, perde a salvação, né? Então, isso aí é pura ilusão, pura fantasia, pura manipulação. Eles querem o teu dinheiro. É só isso que eles querem, nada mais. Explorar as pessoas, colocar terror aí psicológico nas pessoas. Quando eu estava no sistema religioso, uma coisa que me incomodava muito, eu ficava pensando, né, nos meus amigos que já eram falecidos, nos meus familiares que já eram falecidos, uma irmã também que eu perdi, né, que, que ela estava trabalhando
E ela estava sozinha na casa dos patrão dela. Foram trabalhar e ela ficou em casa, é, fazendo as coisas em casa. Ela era empregada doméstica. E aí entrou lá um vagabundo lá e agarrou minha irmã à força, tentar estrupar ela. E o cara estava armado. E ela reagiu e ele acabou dando um tiro e matando minha irmã. E aí isso me incomodava muito, porque eles ensinam na igreja que quem não aceitou Jesus, né, e morreu, não tem salvação. Foi para o inferno, né? Os meus amigos que morreram, que não tiveram oportunidade de se converter, de aceitar esse Jesus, né, também tinham ido para o inferno, né? Claro que isso quando eu acreditava nessas lendas bíblicas, né, nessas pregação, quando eu estava no sistema religioso, que eu fazia parte do sistema religioso. Então isso me incomodava muito. Eu ficava pensando, né, mas se o meu pai não aceitar Jesus, não se converter, não ir para a igreja, né, minha mãe não aceitar Jesus e não se converter e ir para a igreja, só eu que estou dentro da igreja, que aceitei esse Jesus, vou ser salvo, né? Então, como que eu vou ir para o céu e os meus pais vão ir para o inferno? Meus amigos, meus familiares que eu amo, né? Então, isso me incomodava muito. E, e eu queria pregar para as outras pessoas esse Jesus, essa salvação. Então, as pessoas também que sofrem de depressão, né? Tem pessoas na igreja sofrendo com depressão, né? Muitas se suicidam, né? Tiram a sua própria vida. E os pastores dizem que a pessoa foi pro inferno, se matou, foi pro inferno, né? Então isso me incomodava muito, né? Eu nunca concordei com isso aí, né? Então a pessoa chegar num, num estado dela tirar a própria vida, né? Dela se suicidar, né? Muitas vezes essa pessoa já clamou muito a esse Deus, né? E Deus não fez nada. Então, eu também não concordava com isso aí. Isso me incomodava muito, né? E pessoas boas, pessoas trabalhadeiras, né? E tem mais uma coisa também que eu quero dizer, que são muito poucas pessoas sinceras, né? Mas dentro do sistema religioso tem pessoas sinceras ali dentro, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, né? Pessoas que não têm muita instrução, né? Tem pessoas que não sabem nem ler. E o nosso país aqui é um país de pessoas mais ignorantes que tem, né? Tem muita pessoa que não são alfabetizadas, né? Então eles estão ali dentro, ali escutam tudo, aquelas mentiras, né? Que esses pastores vagabundo ficam pregando essas mentiras, botando terror, botando medo nas pessoas, né? E explorando as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, né? Se você não dizimar, você não ofertar a Deus, o inimigo vai tocar na tua vida, na tua família, né? Satanás vai tocar nos teus bens, né? Tu vai perder teu emprego, teu trabalho. Isso é uma falácia, né? Outra coisa também que eu não acreditava muito quando eu estava nesse sistema religioso é em Satanás, né? Satanás não existe, o diabo não existe. Isso aí é uma falácia. E uma coisa que me ajudou a despertar eu assistindo uns vídeos antigos do Padre Quevedo, né? Ele faleceu, já é morto, né? E eu vi numa entrevista dele ele falando
que o diabo, que Satanás não existe, né? Que espíritos não existem, que anjos não existem, né? E aí então, isso aí me ajudou a despertar, né? Porque se espírito não existe, né? Então logo Deus não existe, né? Porque a Bíblia fala que Deus é espírito, né? Jesus mesmo falou, né? Que o verdadeiro adorador ia adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, né? E o padre Quevedo afirmava, né, que Satanás não existe, que espírito não existem, né? Então logo Deus não existe, né? Então tu vê que Deus é anjos, é espíritos, demônios, isso aí é pura fantasia, pura mitologia, só existe na cabeça dos cristãos e nessa Bíblia, que isso aí é pura lenda, puro conto, né? Nada disso existe. Então, é uma ignorância das pessoas não questionar, né? Não ir atrás, não buscar a verdade. Não foi fácil de eu me libertar desse sistema religioso. Eu fiz muita leitura da Bíblia, muita mesmo. Li muito a Bíblia. E, e fiz pesquisa também. Mas o que eu mais fiz foi leitura da Bíblia. Fui ler, questionar, né? E aí você acaba acordando, né? Você vê que aquilo ali é pura lenda, pura fantasia. Então, e eles ficam tocando medo, terror psicológico nas pessoas, né? Apesar que Deus é uma arma psicológica antiga, né? Que eles usavam para controlar o povo, mas nada disso existe. Deus não existe, demônios, Satanás, nada disso existe. É só nas páginas da Bíblia um livro lendário, cheio de contradição, pura fantasia, né? Então hoje eu estou livre de tudo isso aí, né? Por que Satanás não toca na vida dessas pessoas ricas, né? As pessoas são bem sucedidas, né? Tem dinheiro, tem carro bom, são empresários, não dão nada para a igreja, né? Não ajudam ninguém. Os caras não são trouxas, os caras têm conhecimento, eles não vão atrás dessas falácias, né? Por que Satanás não toca na vida deles, né? Não, não toca no financeiro deles, né? É só nas pessoas humildes que vão para a igreja, é só na vida dos crentes, né? Que estão ali trabalhando, muitas vezes estão em casa comendo um arroz aí com ovo, não tem dinheiro nem para comprar uma carne para comer e trabalhando aí dia a dia e dando dinheiro para esses pastores vagabundo, hipócrita que são, né, para os caras ter vida boa. Então é por isso que eu estou gravando esses vídeos, né? Para que se eu conseguir que uma pessoa se liberte desse sistema religioso, ou que vá questionar, ler a Bíblia, né? Para mim já tá bom. Porque tá na hora de terminar com isso aí. Esses caras aí vão ter que pegar no batente, vão ter que trabalhar, deixar de ter vida boa, à custa das pessoas humildes, das pessoas ignorantes, que não têm conhecimento. E aí eles ficam pregando essas falácias, essas mentiras. Inferno. Inferno não existe, né? Se existe é aqui mesmo. Então, eu não acredito. Eu não acredito. E agora tem uns pastor aí, pastor vagabundo aí, metendo medo nas pessoas aí. Que vai escurecer, vai haver uma escuridão aí por 3 dias, né? Demônios vão andar sobre a terra, que é para as pessoas ficar em casa encerrado, não é para saírem para fora, né? Eu não acredito nessas bobagens. Isso aí é tudo coisa da cabeça desses crentes doente, esquizofrênico, né? Então eles ficam fazendo
tocando terror nas pessoas com essas falácias aí. E aí isso aí nada acontece, né? E aí depois eles somem por um tempo, ficam bem caladinhos, não falam mais no assunto, né? E depois eles aparecem aí com outras revelações. Então tu vê que isso aí é pura fantasia, pura ilusão e pura hipocrisia dessa gente, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha pisado dentro de uma igreja, né? Foi uma das piores coisas que me aconteceu, foi ter pisado dentro de uma igreja. Ali tem de tudo, tem tudo que é tipo de pessoa ali dentro. E uma das piores pessoas que eu conheci foi nesse sistema religioso, né? Porque eles te exploram e ainda ficam tocando medo psicológico na pessoa, né? Mas não podemos, né, eles controlar, deixar eles nos controlarem por medo, né? Por medo de seres imaginários, né? Por um livro lendário como a Bíblia, que foi escrita lá por povos primitivos lá, desenvolver essas religiões aí para manipular as massas lá, né, e invadir outros povos lá, por ordenância de Deus, e matarem milhares de pessoas, né? E sendo que um dos mandamentos é não matarás, né? Então aí tu vê a contradição, né? Vou estar Então, contando para vocês aí sobre o que eu vi nesses 4 anos que eu fiquei no sistema religioso, né? Os pastores são casados, tem a mulher deles, tem a família deles, e eu conheci vários pastores que têm até filhos com outras mulheres, né? Eles têm a família deles, têm a esposa deles e andam com a suposta irmã da igreja, né? Então tem de tudo ali dentro. Das piores pessoas que eu conheci, foi dentro do sistema religioso, né? E eles te julgam, né? E ficam pregando mentira lá pro povo, que nem eles mesmos não cumprem aquilo que eles pregam lá, né? Isso aí, quando eu acreditava ainda, eu ficava pensando, esses caras estão pregando aí sobre o amor de Deus, pregando sobre salvação, né? Não devemos negar conta, né? Não devemos andar cobiçando a mulher do próximo, né? Então, e nessa Assembleia de Deus aí é uma das piores, né? Ali eles negam conta, os pastores andam com as mulheres dos irmãos, é uma anarquia, né? Eu vi muita coisa nesse sistema religioso, né? Então, e eles não fazem nada por ninguém, eles não ajudam ninguém, não dão nada para ninguém. Tem uma pessoa doente, eles vão lá na casa da pessoa fazer uma oração lá, é só, né? Não pagam uma consulta médica, né? Por que não pagam um tratamento, né? Os cachorros estão acuando aqui, mas é que eu estou no interior aqui, então aí fora tá cheio de bicho aí, cachorro. Então, tu vê que são um povo hipócrita, né? E também tem esses líderes religiosos e milionários aí, como Silas Malafaia, R.R. Soares, né? Valdomiro Santiago, né? Os caras são milionários, tem fazenda, né? Tem jatinho, né? Tem carro importado, né? Aí o cristão lá, o dizimista lá, vai para a igreja lá de bicicleta, de a pé, né? Não tem nenhuma carne para comer em casa às vezes, né? E dando dinheiro para esses caras aí, esses vagabundos, né? Então as pessoas ficam 10, 20, 30 anos dentro do sistema religioso, não andando a pé, muitas vezes de bicicleta, não tem dinheiro para comprar uma moto, um carro, passam a vida inteira seguindo essas falácias, né? Essas mentiras que é esse sistema aí, né? Dando dinheiro para esses vagabundos, né? O coronavírus está aí para terminar, para quebrar com esse sistema religioso, né? E só acorda, né, aquele que questionar, pesquisar,
né, fazer leitura da Bíblia, né? Então, mas também se o povo não acordar agora, não acorda mais. Vai passar mais 2000 anos e vai ter gente esperando a volta de Jesus, né? Jesus não existe, e se existiu também era um pregador de rua, um cara comum. Ele não ressuscitou dos mortos, né? E tem tantas contradições é, nessa lenda da ressurreição, né? Não dá para acreditar. Então, tu vê que isso aí é uma tremenda de uma furada, né? Eu tenho tio meu aí que faz 30 anos que está no sistema religioso, né? Então, dando dinheiro para esses caras, né? Contribuindo, né? Pegando aqueles envelopes de oração ali, campanha da prosperidade, botando 20, 50, 100 reais para os pastores orar lá, para ele ter uma casa própria, um carro próprio, né? E ele tá há 20 anos nesse sistema aí e não tem nada disso, né? Então anda a pé. Então tu vê que isso aí é uma furada. Esses caras são uns bandos de estelionatário, né? Uns fanfarrão, né? Muitas vezes ganham que eles dão risada dos trouxa, né? Porque o crente ele é trouxa, né? São um povo hipócrita ainda, se acha escolhido por Deus, né? Se acha mais do que os outros, né? Então, mas eles não fazem nada de bom para a sociedade, não ajudam ninguém, não dão nada para ninguém, só sabe julgar, criticar as pessoas, né? Então, religião só serve para separar as pessoas, né? E às vezes os filhos ficam de mal com os pais por causa de religião, né? Então, isso aí é uma porcaria, uma sujeira isso aí, né? E tudo envolve dinheiro, exploração. Se você está no sistema religioso, está dizimando, né? Está ofertando, né? Aí tudo está bem, né? Mas experimenta cair doente aí, você não pode ir na igreja, né? Ou você está gastando com remédio, não pode dizimar, né? Que a palavra dizimar já diz, dizimar não é uma coisa boa. Então, o Hitler lá, Adolfo Hitler lá, dizimou milhões de pessoas, né? Então, não é uma coisa boa. Então você vê que é uma exploração, né? Os caras vendendo salvação após morte, né? Não existe salvação após morte. Nós não temos uma alma imortal. Nós somos matéria, né? Então, morreu, terminou, seu cérebro parou de funcionar, seu coração parou, terminou, não existe mais nada. A vida começa aqui e termina aqui. Isso aí tudo é uma falácia, né? Então, o Valdomiro Santiago anda com uma quadrilha de segurança, né? Ele não confia em Deus, né? Ou ele está com medo de ir para o paraíso, né? Então, eles têm medo da morte. Qualquer coisinha correm para o médico, né? Tem os melhores planos de saúde, ficam internados nos melhores hospitais. Por que eles não vão para a igreja orar, né? Por que eles não estão orando agora para terminar essa pandemia do coronavírus aí? Muitos crentes já morreram com coronavírus, né? Pastor morrendo com coronavírus, né? E ainda tem uns ainda pregando essas fantasias, essas mitologias, essas lendas oriental, né? Que esse Deus nem é nosso, né? A Bíblia toda, o Velho Testamento, fala no Deus de Israel, o Deus de Israel, né? Então foi um povo lá que criou um Deus lá para eles, né? Então, porque Deus ia criar a humanidade e depois ia escolher um povo, o povo escolhido, né? Então isso aí tu vê que é a pessoa que cria deuses, né? Eles criaram esse Deus aí, Javé. Então, é só na mente do crente que existem essas fantasias, né? Eles são esquizofrênicos,
né? Não tem medo de questionar, né? Então tem medo de sair do sistema religioso e ir para o inferno, né? Mas aonde que fica o inferno? Aonde que é esse lugar? Não existe, é só nas páginas da Bíblia. Tudo é pura fantasia, né? Mentira, né? Então, e tem muitos pastores aí que sabem que isso aí é pura lenda, pura fantasia. Os caras estudam, são estudados, fazem curso de teologia. Tem pastor aí que tem 2, 3 faculdades, né? Tem a sua formação, mas eles ficam pregando essas mentiras aí para arrancar dinheiro dos trouxa, né? Porque o crente é isso aí, o crente é trouxa, né? Então, eu ainda me conto ainda feliz por ter ficado aí 4 anos no sistema religioso, né? Mas tem gente aí como o nosso amigo Henrique que me parece que ficou 15 anos nesse sistema aí, né? Já imaginou a quantia de dinheiro que tu deu para esse sistema aí? Esses pastores vagabundos, né? Então é lamentável. Tem que fazer vídeo, tem que contar os relatos aí para quebrar com esse sistema religioso e para que mais pessoas possam acordar dessa alienação mental, dessa manipulação, né? Que é isso aí, não passa disso. Não passa disso. E o melhor livro para você se tornar ateu é ler a Bíblia como ela é e questionar. Se você lê a Bíblia como ela é, cheia de erro, de contradição e cheia de lenda, pura fantasia, e começar a questionar aquilo ali, raciocinar, você acorda, né? Dispara um gatilho mental na sua cabeça e você acorda, né? Mas não pode ter medo de questionar, né? De pesquisar, né? Eu até fiquei mais tempo nesse sistema religioso porque eu não li a Bíblia. Eu ia atrás dos pregadores, né, do suposto pastor, né, porque eles só pregam só a parte boa da Bíblia, né, só o que lhes convém, né, que Deus é bom, pregam sobre o amor de Deus, sobre a salvação de Deus, que Deus tem um plano para sua vida, né? Então aí tu vê que eles pregam é só a parte que convém para eles, né? Aquelas partes da Bíblia ali que Deus manda matar, que Deus matou milhões e milhões de pessoas, né? Aquilo ali eles não vão pregar para vocês, né? O teu pastor não vai ler aqueles capítulos ali, aqueles versículos ali. Você mesmo tem que pegar a sua Bíblia aí e ler, que é para você acordar aí dessa prisão mental, né? Porque a religião é isso aí, é uma prisão mental, né? Então, e a Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que possa se arrepender, né? E nem voltar atrás. Mas Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Tanto é que ele mandou um dilúvio lá para terminar com toda a humanidade, né? Só sobreviveu 8 pessoas, Noé ali e a sua família, né? Até os animais morreram, né? Que culpa os animais tinham, né? Do coração do homem se inclinar para o pecado, né? Só fazer o que era mal, né? O ser humano é assim, o ser humano é mal, né? Assim como tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins, mal, né? E aí então tu vê que Deus se arrependeu de ter criado o homem e mandou um dilúvio, né? Para eliminar o mal da terra, o pecado, né? Mas isso aí é um conto, isso aí é fantasia, isso aí não é real. A Arca de Noé nunca existiu, então é pura ilusão, pura fantasia, né? E o que mais me deixou revoltado nesse sistema religioso é dessas mentiras, dessas manipulação, né? E dessa exploração, né? Dinheiro, é só dinheiro, tudo envolve dinheiro, tem que dizimar, tem que ofertar, né?
Mas aparece uma pessoa lá na igreja, lá um mendigo, morador de rua, ou alguém necessitado lá, ver se eles vão fazer uma cesta básica, o pastor vão dar um rancho, vão pagar um tratamento médico para quem está doente. Eles não vão fazer isso aí, né? A única coisa que eles podem fazer é reunir os irmãos lá da igreja e perguntar quem é que pode ajudar para dar uma cesta básica para uma pessoa. Mas o pastor mesmo, esse não faz nada para ninguém, não dá nada para ninguém, né? Ele só sabe, é só pregar mentira, botar medo nas pessoas, julgar as pessoas, né? Então esse sistema religião, isso é tudo uma porcaria, né? Eu tô livre disso aí, né? E eu digo uma coisa para vocês, eu hoje sou mais feliz sendo ateu, me tornei mais humano, porque eu sei que eu tenho só essa vida aqui para aproveitar com meus familiares, estar junto das pessoas que eu gosto, e o resto é fantasia, é pura ilusão, né? Então, política, né? Os políticos prometem que, depois que eu me eleger eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não fazem nada, né? E religião, os pastores prometem depois que morrer, a salvação após morte, né? Então tu vê que isso aí é uma furada, né? São um bando de vagabundo, né? Bom quebrar com esse sistema religioso aí, fazer esses caras ir trabalhar, pegar no batente, né? Se virar, não ficar tendo vida boa aí nas custas do povão aí. Então por isso que temos que fazer esses vídeos aí e contar os relatos, né? Então, um abração aí para todos vocês aí, então, e deixa um like aí nesse vídeo aí. Parte aí do sistema religioso aí, como você já sabe, fiquei 4 anos aí no sistema religioso, né? Comecei a questionar meus pastores e eles não tinham resposta para me dar, né? Dizia que era mistério de Deus, né? Então, mistério de Deus, porcaria nenhuma, né? Então, eu comecei a fazer leitura da Bíblia, depois de 4 anos no sistema religioso, recém que eu comecei a fazer leitura da Bíblia, né? E daí me deparei com diversas contradições, né? Como Moisés sobe no Monte Sinai, supostamente, e recebe os 10 mandamentos da parte de Deus, e um dos mandamentos é não matarás, né? Mas quando Moisés desce do monte, o povo está adorando um bezerro de ouro lá, né? E supostamente, a mando de Deus, Moisés manda o povo pegar na espada e há uma mortandade ali de 3.000 homens, né? Então você já vê a contradição, né? Deus que dá o mandamento não matarás, mas em seguida Deus já manda matar, né? E Moisés invadia outros povos em nome de Deus, né? Matava, roubava e depois consagrava as coisas roubadas a esse Deus da Bíblia, né? Essa divindade, né? E supostamente aqueles homens ditos escolhidos de Deus, né? Moisés, Davi, Samuel, faziam matança em nome de Deus, faziam atrocidades em nome dessa divindade, né? Então que eles mesmos criaram, né? Religião pura fantasia, né? Pura manipulação, né? Quando você está no sistema religioso, você não pode questionar nada, né? O pastor falou, está na Bíblia, né? É verdade, né? Quer dizer que isso aí é manipulação, e esses textos bíblicos, esses textos não provam nada, né? Não provam nada, isso aí é pura lenda, né? Pura fantasia, né? E daí comecei a ler a Bíblia, comecei a me questionar, né? Comecei a pesquisar, né? E eu vi, né, que religião é pura fantasia, pura ilusão, pura manipulação, né? E esses religiosos aí são cheios de ódio, cheios de preconceito, né? E a religião deixa a pessoa ignorante, né? As pessoas já são ignorantes e a religião deixa as pessoas mais ignorantes ainda. E elas não se questionam, aceitam tudo que supostamente os homens de Deus, né, falam, né? Aceitam tudo sem questionar, né? Isso aí é doutrinação, gente. Não existe, isso aí é manipulação, né? Mas eu fui questionar, né? Comecei a questionar, né? Porque você está no sistema religioso. Se você sai da igreja, né, supostamente você perde a salvação, vai para o inferno, né?
Se você não participa da ceia, né, você perde a salvação, não tem parte com Deus, né? Você não é dizimista, você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, né? Sendo que isso aí é tudo uma fantasia, né? Que o dízimo nem era dinheiro, o dízimo era alimento, mantimento, né? Dizimar, a palavra dizimar já diz tudo, né? Não é uma coisa boa, é dizimar, né? E eles trazem para hoje em dia, né? Que é como sendo mensal, né? O dízimo é todos os meses, sendo que os dízimos era uma vez por ano e a cada 3 anos, né? Então isso aí é pura manipulação, pura doutrinação, né? E eu, né, coloquei a prova, esse Deus Javé, né, esse Deus Jeová, aí coloquei a prova, pedi uma prova da sua existência e nada aconteceu, né? E eu comecei cada vez me questionar mais, né, e pesquisar. E eu vi que é característica humana criar deuses e desenvolver essas religiões, né? Todas as civilizações antigas sempre estavam presentes as suas divindades, né? Então é característica humana, é um movimento bem humano, né? Criar deuses e desenvolver essas religiões. E esse Deus, né, da Bíblia, esse Deus hebreu aí, ele tem características humanas, né? Um Deus que fica irado, né? Um Deus aí que fica arrependido, né? Então você vê, né? Supostamente Deus criou o homem, né, e colocou num jardim, no Éden, mas Deus viu que o coração do homem se inclinava só porque era mal, né, só para o pecado. Aí Deus fica arrependido, supostamente, e manda um dilúvio sobre a face da terra para destruir o homem que ele criou, né? Então você vê que Deus fica arrependido, né? Então, isso aí é pura lenda, né? Isso aí é conto, né? Isso não é real, isso é fantasia, né? Gente? Então, e as pessoas, né, acreditam, né, em tudo que está na Bíblia, né? Aquilo ali é pura lenda, pura fantasia, né? Tem gente que acha que Deus é um velhinho, né, que está no céu sentado no seu trono, né? E tem um cajado e Jesus Cristo está à sua direita sentado, né? Isso aí é característica humana, né? Quem está sentado, quem senta é seres humanos, quem tem cajado é ser humano, né? Se Deus tem características humanas, né? Homens, né, que criam deuses e não deuses que criaram seres humanos, né? Isso aí é uma fantasia, uma falácia, né? Então, para mim, a Bíblia conta a história do povo hebreu, cheia de fantasia, poesia, aquele salmo ali, 23, salmo 91, aquilo ali é tudo poesia. E mitologia, não passa disso. E depois foi completado com Cristo, né? Que para mim é um personagem criado, nunca existiu. Né? E se existiu, ele era um homem comum, revolucionário, um pregador de rua, né? Porque fora da Bíblia, né, não há registro da sua existência, é só nas páginas desse livro, né? Então, né, eu sou uma pessoa simples aí, moro no interior aí, como vocês estão vendo, e estou fazendo vídeo aí contando meus relatos aí, né? Religião é pura ilusão, pura fantasia, né? Deixar um abração aí para todos os meus amigos ateus, né? Quero dizer que eu tenho prazer em dizer que eu sou um ateu hoje em dia, né? Porque os ateus são pessoas inteligentes, né? Um abração aí para todos vocês.